Muito bem, estamos de volta aqui com os Pingos nos Is e trazendo para você agora uma entrevista. Vamos conversar aqui com o vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira. Já está conosco aqui. Boa noite, vereador. Obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ana, Paulo, Guilherme. Boa noite aos ouvintes. Bom, vereador, o senhor foi eleito aí em Belo Horizonte com uma votação muito expressiva, né? Foi o segundo mais votado de Belo Horizonte, mas também aí em Belo Horizonte, você com uma pauta conservadora e se colocando como um oponente forte das medidas de trancamento que foram adotadas aí em Minas Gerais e em todo o Brasil, mas também aí em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil, que foi também um dos mais duros nessas medidas de quarentena, acabou sendo reeleito e também com uma votação expressiva, mais de 60% dos votos ainda no primeiro turno. O que aconteceu aí em Belo Horizonte? Aqui em BH ocorreu o que não foi muito diferente também nos outros estados, que infelizmente as pessoas perderam, né, um pouco a capacidade de ver a realidade, para ser bem sincero. Aqui o prefeito Calil tomou medidas completamente autoritárias, né? De manhã ele achava que ele é rei, de tarde ele tinha certeza. Então todo o setor comercial, setor empresarial, setor de eventos, até mesmo as escolas, né, os pais, familiares não tiveram nenhuma previsão, não tiveram sequer um planejamento, uma retomada do seu comércio, das escolas. Então, infelizmente, as pessoas ainda são cooptadas por outros tipos de questões para votar. Porque se vissem a realidade, iriam constatar que, de fato, a pandemia foi muito mais política do que uma medida científica e correta e equilibrada. Eu pude andar por Belo Horizonte inteira e vi diversos comércios que tinham anos de existência quebrados e colocaram sempre, né, uma narrativa de que vida e economia eram antagônicas, mas pelo contrário, quando você quebra, né, um CNPJ, atrás dele ali tem uma faxineira, atrás dele tem uma cozinheira, tem um garçom, e essas pessoas simplesmente foram deixadas de lado como se elas não existissem e todo mundo ganhasse dinheiro ficando em casa igual os jornalistas da Globo. Vereador, pergunta agora do Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Vereador, como estão agora as medidas restritivas na cidade de Belo Horizonte decretadas aí pelo prefeito? As restrições de horários estão ainda contendo ainda para os shoppings, para os bares também das mesmas formas continuam, né, fechados. O prefeito Calil, ele falou que ele deu uma última, um pronunciamento de que na próxima semana, se os números do Covid não reduzissem, né, ele tomaria novas medidas, né, medidas na quais eu acredito que com certeza seriam novamente para fechar a cidade por completo. O setor principalmente de eventos, de restaurantes, de bares, realmente eu recebo milhares de mensagens todos os dias pedindo socorro, mas a gente sabe que o sistema acaba fazendo com que a gente fique engessado e mesmo, né, tendo tomado posse, mesmo tendo já tomado algumas medidas, a gente fica à mercê, né, da decisão do prefeito, mas ainda continua com medidas restritivas, mas os comércios estão parcialmente abertos. Paulo Figueiredo Filho, sua pergunta. Vereadora, eu tive o prazer de te conhecer no ano passado aqui no CPAC, nos Estados Unidos, você deve lembrar bem. O CPAC, para o ouvinte, é uma conferência de conservadores aqui dos Estados Unidos que reúne as principais autoridades aqui, os principais conservadores do mundo inteiro. Inclusive, estava presente aqui esse ano, como tem estado nos últimos anos, o presidente Donald Trump, e o vereador Nicolas estava aqui, eu me surpreendi, tão jovem, acompanhando o CPAC. Que lições que você acha que você pode tirar aqui do conservadorismo americano? O que você acha que os brasileiros podem tirar do conservadorismo americano como referência para a direita aí no Brasil tão incipiente? Paulo, o CPAC abriu os meus olhos, algo que eu já tinha percebido há bastante tempo, mas que eu vi de maneira concreta a organização dos movimentos, a organização do conservadorismo nos Estados Unidos, né? Eles possuem, por exemplo, a Heritage Foundation, eles possuem grupos como o Turning Point in USA, né, que são grupos, né, principalmente de jovens, né, como Charlie Kirk, que mostra, né, a realidade do que é a esquerda, como ela trabalha através da cultura, e eu tento trazer essa mesma pegada aqui para o Brasil, né, de que nem todo jovem, me perdoe pela palavra aqui, nem todo jovem é um idiota, né, que só pensa no final de semana e que ama, né, tomar um DCE para ficar lá fumando a sua maconha, jogando uma sinuca.
Então eu vejo que a gente tem que tratar mesmo na cultura, né? Nós invertemos os papéis aqui no Brasil, né? Nós temos um presidente, né, graças a Deus, de direita conservador, mas infelizmente a cultura está completamente tomada pela esquerda. Se você vai na universidade como a PUC, na qual eu estudei durante 5 anos e me graduei em Direito, você percebe que os professores não mais fazem uma doutrinação comunista, né? Porque para você fazer doutrinação, você precisa mostrar os dois lados, falar, olha, isso é certo, isso é o errado. Na verdade, nem existe isso, só existe isso aqui, né? Que eles mostram como o errado ou como o certo, né? Então, na verdade, existe uma manipulação, né, de comportamento. Acredito que aquilo que nós temos que trazer aqui para o Brasil é isso, é nós organizarmos de maneira mais eficaz, mostrando que, de fato, o que muda, né, uma geração realmente é a cultura. É impossível você achar que a esquerda está morta ou que ela está deixada de lado, porque quando você vê um cristão que entra na universidade em 6 meses, ele passa a militar por crianças, que as crianças no ventre sejam mortas, né, como o movimento feminista faz, você percebe que realmente há uma manipulação, né, de comportamento, que há de fato algo dentro das universidades, principalmente, e dentro dos tribunais também, de que a cultura, através da cultura, da produção literária, da produção artística, que mudam mentes. Então é isso que eu quero trazer aqui para o Brasil, principalmente também para o Belo Horizonte, de que a cultura, e somente ela, consegue transformar mentes. Ana Paula. Nicolas, parabéns pelo trabalho. Eu queria te perguntar o seguinte, eu já ando vendo alguns vídeos de pessoas em Belo Horizonte bem insatisfeitas, né, com o prefeito Calil, e aí entrando, eu não diria numa desobediência civil, né, mas numa proteção às liberdades constitucionais, né, direitos que nós temos ali guardados pela nossa Constituição. Eu queria saber de você, como é que está esse movimento, né? Parece que existe um movimento aí, como aconteceu em Búzios, em Juiz de Fora, no Amazonas. Como que esse movimento está crescendo em Belo Horizonte e como as forças policiais aí estão reagindo em relação a isso? Nós tivemos uma manifestação, me esqueço aqui a data, nós tivemos uma última manifestação, nós andamos da Praça da Liberdade até a porta da prefeitura, teve uma quantidade considerável de pessoas realmente estavam lutando ali pela sua liberdade. Então, eu vejo que a mudança, de fato, ela ocorre aos poucos. Eu acho muito válido, né, como Búzios fez, como inclusive Belo Horizonte também fez, de irmos às ruas em um dia específico e mostrar que nós não, né, seremos submissos à retirada da nossa liberdade aos poucos, né, que isso é nada mais nada menos do que a tirania. Mas eu vejo que a conscientização, podemos dizer assim, ela é feita no dia a dia de forma básica, sabe? É quando você entra no estabelecimento e o cara fala, não, precisa colocar máscara, fala, não, poxa, vou sentar aqui rapidinho e tudo, e você vai quebrando aos poucos e mostrando para as outras pessoas de que você também discorda, né, dessas imposições que foram feitas de maneiras irracional, né? Durante essa pandemia a gente foi submetido a tomar medidas irracionais, desequilibradas, realmente de fato anti qualquer tipo de tese científica, como por exemplo, você entrar num shopping e ter de entrar de máscara, mas quando você senta na praça da alimentação, você já está livre, né, do coronavírus. Né? Quando você está dentro, né, de um estabelecimento e você está ali, né, com máscara, mas aí quando você vai tomar uma água, você pode retirar e pode conversar. Então, assim, a gente está, de fato, submetido a várias medidas completamente irracionais. E aqui a força policial, eu nunca ouvi algum vídeo que tenha tido alguma força policial contrário à população. Pelo contrário, a Polícia Militar de Minas Gerais, que inclusive é uma das melhores do Brasil, fez toda a segurança para que a gente fosse do ponto A até o ponto B. Então eu vejo que a maneira como a gente tem que resistir a isso de fato fazendo aos poucos o nosso dia a dia e quebrar essa espiral do silêncio, porque muitas pessoas pensam como nós, de que, óbvio, a gente não pode subestimar o vírus, mas também a gente tem que ver um outro lado, né? O lado também de que a economia, ela caminha ao lado ali da vida, a gente não pode ignorar uma realidade, né? Você pode ficar em casa pedindo fique em casa, mas o motoboy pode ir até a sua porta, você pode ter o contato ali com a comida que foi preparada, o plástico não está infectado, nada está infectado. Então, foram medidas completamente irracionais, ao meu ver,
que a gente tem que lutar aos poucos, porque de fato a nossa liberdade ela nunca é retirada na sua totalidade, mas de fato como salames, né, cortados ali aos poucos. Muito bem, esse é o vereador Nicolas Ferreira, de Belo Horizonte, ele que foi o segundo mais votado da capital mineira, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, vereador. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos.